Olá, meus queridos. Hoje nós iremos aprender sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre duas das principais potências europeias, França e Inglaterra. Apesar do nome, durou mais de um século, segundo a definição dos historiadores. Tudo começou em 1337 para terminar só em 1453. Não foi um confronto ininterrupto, mas uma série de disputas que incluíram várias batalhas, diz a historiadora. Para entender a origem de tanta briga é preciso recuar no tempo. Em 1066, um duque de Normandia, território francês, chamado Guilherme, conquistara a Inglaterra, tornando-se seu rei. Tanto Guilherme quanto seus sucessores eram ao mesmo tempo donos do trono inglês e também súditos do rei da França, já que tinham herdado terras naquele país. Séculos depois, isso criaria muita encrenca. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro. O então rei da Inglaterra, Eduardo III, considerou-se um pretendente legítimo ao trono, vago, pois além de súdito era sobrinho de Carlos IV. O problema era que outros nobres franceses reivindicavam o mesmo trono, e uma assembleia acabou escolhendo um conde chamado Felipe, que ganhou o título de Felipe VI. A relação de desconfiança entre os monarcas dos dois reinos e a disputa entre eles por territórios franceses. Eduardo III tinha herdado os direitos sobre as regiões de Gascônia, da Guiana e de Poitiers resultou na guerra. A França tinha uma população quase 4 vezes maior que a da Inglaterra e também era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. Não houve uma grande expansão, mas ao final da primeira fase do conflito, em 1360, tratados asseguraram aos ingleses a total soberania sobre as terras que possuíam na França. Nas décadas seguintes, conflitos internos levaram os dois países a se concentrarem mais nos problemas domésticos e a guerra entrou numa fase de paz não declarada, rompida de quando em quando. Por volta de 1420, o novo rei inglês, Henrique V, decidiu aproveitar uma crise entre o monarca francês e alguns nobres para reivindicar novamente o trono da França, dando início a mais um período turbulento. Essa fase final do conflito, porém, foi favorável aos franceses, comandados por um novo rei, Carlos VII, e com exércitos mais organizados, eles expulsaram os ingleses da Normandia, da Guiana e da Gascônia. A famosa batalha na cidade francesa de Castillon, em 1453. É hoje considerada pelos historiadores o fim da longa guerra, embora nenhum acordo tenha sido assinado e eventuais conflitos tenham continuado a ocorrer. A Guerra dos 100 Anos foi a última guerra feudal e também a primeira moderna. Ela foi dirigida por membros da aristocracia feudal no início do conflito e terminou com uma disputa entre estados que já tinham exércitos nacionais. Por isso, ela foi um grande marco no desenvolvimento europeu, principalmente na França, da ideia de nação, que unificou países antes divididos em territórios controlados por nobres. Ponto estratégico. Apesar de a guerra ser travada em território francês, havia cidades estratégicas também na Inglaterra. Os navios que faziam ligação entre a ilha e o continente partiam de Southampton, um dos principais portos ingleses na Idade Média. Arma poderosa. A besta arma medieval para lançar setas foi um dos destaques do arsenal militar usado na guerra, sob certas condições,
O arco se mostrou superior, disparando mais flechas por minuto, com maior alcance e precisão. Mas a besta possuía suas vantagens, exigia menor esforço, era mais fácil de transportar e de ser disparada por um homem a cavalo. Batalha Shakespeariana. Pano de fundo das cenas mais emocionantes da peça Henrique V, de Shakespeare, a Batalha de Agincourt, em 1515, foi a última grande vitória inglesa na guerra. Cerca de 9.000 soldados do rei inglês Henrique V consideraram derrotar 25.000 cavaleiros franceses. Momentos decisivos. Os grandes cercos e batalhas se deram em território francês. No início do século XIV, o rei da Inglaterra, Eduardo III, controlava os ducados da Gascônia e da Guiana e o condado de Poitiers, territórios que herdou dentro das atuais fronteiras da França. Mas em 1337, o rei francês, Felipe VI, ordenou o confisco das duas primeiras regiões, foi o estopim da guerra. Outra causa importante do início do conflito foi a disputa pela região de Flandres, que enriquecera com a produção de tecidos, importando lã da Inglaterra. Apesar de estar economicamente vinculada aos ingleses, Flandres era um domínio francês. Quando começaram as hostilidades na Gascônia, o rei inglês desembarcou um exército em Flandres. A primeira grande batalha foi travada na cidade de Crecy em 1346 e acabou vencida pelos ingleses. Nela morreram o irmão do rei Filipe VI e cerca de 1.500 soldados franceses. Nas guerras medievais, grandes batalhas só aconteciam de vez em quando. Era mais comum os cercos às cidades e fortificações que ficavam na mira de catapultas. A cidade portuária de Calais enfrentou um dos primeiros grandes cercos da guerra e resistiu por quase um ano diante dos ingleses até a população se render em 1347, abalada pela fome. Em 1356, numa batalha em Poitiers, os ingleses tiveram outra importante vitória. Caçados por um exército comandado pelo próprio rei francês João II, sucessor de Filipe VI, eles se protegeram numa área pantanosa. Ao atacar, os cavaleiros franceses atolaram e foram dizimados por arqueiros. O rei João II foi feito prisioneiro e só libertado após aceitar tratados que garantiam à Inglaterra o controle de territórios na França. A virada na guerra viria após o cerco a Orleans, que durou 7 meses, entre 1428 a 1429. Os franceses encurralados já estavam prontos para se render quando Joana d'Arc, camponesa transformada em grande guerreira, convenceu o rei francês a mandar tropas para a região. Os ingleses não resistiram e abandonaram o cerco. O episódio serviu para colocar na história o nome de Joana d'Arc e unir ainda mais os franceses. Em julho de 1453, tropas inglesas tentaram atacar uma fortificação francesa perto de Castillon. Elas foram derrotadas e, ao serem recebidas pela recém-introduzida artilharia de campanha, canhões que podiam ser transportados, embates continuaram ocorrendo, mas essa batalha é considerada o marco histórico que encerra a Guerra dos 100 Anos. Lembrando, pessoal, que a Joana d'Arc ela foi, morta pelos ingleses, pelos borgonheses ingleses, pelo fato dela ser como se fosse uma moeda de troca, os franceses entregaram, ela foi queimada e depois foi santificada como uma santa, o que podemos ver, o que restou, o que ocasionou depois essa guerra dos 100 anos? Ocasionou que a França, depois de ter perdido, eles falaram que a guerra se tornou como se fosse um empate, mas eu tenho para mim que essa guerra não foi um empate, ela teve seus desdobramentos,
e o que ocasionou depois, né, a Revolução Francesa. Por que ocasionou a Revolução Francesa? Porque a França, por fato de revanchismo, de ter perdido essa Guerra dos 100 Anos, né, que muitos falam que foi empatada e que não foi perdida, mas na real essa guerra ela foi na visão dos franceses ela foi perdida porque a França queria algo mais, né? Ela queria uns certos territórios que ficaram com os ingleses. Então, o revanchismo, quando houve a guerra dos Estados Unidos, né, para se separar, né, a guerra da independência dos Estados Unidos, separar da Inglaterra, a França mandou um contingente de exército, né, para essa guerra, para poder ganhá-la, né? E realmente os norte-americanos ganharam, né? Os Estados Unidos se tornou os Estados Unidos, né, como um país, mas a França se afundou em dívidas, né? E por isso o seu último rei, né, foi decapitado, e a sua rainha também, na Revolução, ocasionando a Revolução Francesa. É isso aí, queridos. Por hoje é só. Né? Espero que vocês tenham gostado desse tema da Guerra dos 100 Anos, né? E que vocês possam utilizar essa história, né, mais para frente, para o estudo ou para realmente conhecimento. É isso aí. Fiquem com Deus e que vocês possam curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. É isso aí. Beijinho.